Oi, gente, tudo bem? Bom, eu espero que sim, né? É... Bom, gente, eu gostaria de compartilhar algo, né? Para que a gente pudesse pensar a respeito, né? Todos nós, sabemos que Deus é bom, certo? Jesus mesmo, ele vai dizer ali na Bíblia, vai dizer aqui na palavra, que se tem algum que é bom, é Deus, né? Tem um momento específico que vão falar, né, para Jesus, bom mestre, né? Tipo, perguntando, bom mestre, o que eu farei e tal. Se eu não me engano, é uma passagem ali que alguém vai chamar Jesus de bom. Essa é a questão, né? Vamos chamar Jesus de bom ali. E por mais que Jesus fosse bom, ele vai dizer que bom, ele vai falar, não, bom é, por que você me chama de bom? Bom é Deus, né? Tipo, bom é o Pai. Mas voltando ao que eu disse para vocês, todos nós sabemos que Deus é bom, que Jesus é bom, certo? E muitos de nós queremos saber aonde Deus está, né? É uma curiosidade de todos nós. Já foi uma curiosidade minha, né? Cadê Deus? Né? Quantas das vezes na nossa vida a gente não fala, cadê Deus? Onde que Deus está na minha vida? Que lugar Ele ocupa? Que posição Ele ocupa? E aí, hoje o que eu queria compartilhar com vocês é explicar, na verdade, aonde Deus está na nossa vida, né? Que o lugar Ele ocupa na Terra, né? Aqui na humanidade. Seguinte, eu vi uma postagem que me causou um pouquinho de incômodo, né? E aí eu fiquei pensando nisso, remoendo isso, eu falei, eu preciso compartilhar, né, com as pessoas. Uma postagem que dizia o seguinte, Deus, né, não está acima de todos, Ele está no meio de todos. Ou Deus não está acima de nós, Ele está no meio de nós. Era essa a mensagem do post. E aí eu fiquei pensando, e o que acontece, gente? Sim, Deus ele está no meio de nós, no meio de nós. Mas o fato de Deus estar no meio de nós não significa que ele não está acima de nós, né? Então o fato de Deus estar próximo de nós, aqui no meio de nós, entre nós, não tira ele da sua posição de autoridade e de soberania, né? Então, muitas das vezes, a gente e isso nos acomoda, né? Vamos para a palavra, a gente já volta no que eu tô falando aqui. Para dizer sobre isso, ali em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, começa a dizer assim: embora Jesus, sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Em vez disso, Jesus esvaziou de si mesmo, se esvaziou, né? Ele assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando ele veio em forma humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, eu fiquei pensando nessa passagem, né? Então aqui, Jesus, ele assume uma forma assim de servo, né? Jesus ele vem na terra, ele nos serve, ele serve as pessoas, ele se humilha, ele se esvazia de si mesmo, ele é uma pessoa humilde, sabe? Que está ali à disposição de todas as pessoas. Jesus ele é acessível a todos nós, ele está no meio de todos nós. Mas essa mesma passagem diz que Jesus, ele morre, né, na cruz, ele ressuscita, e Deus, ele coloca Jesus acima de todos os nomes, acima de todas as pessoas. Coloca Jesus como autoridade maior e como soberano e como rei. Né? Então, ao mesmo tempo que Jesus está no meio de nós, não tira dele o lugar de estar acima de nós. E isso me lembra muito a cruz, né? O formato da cruz diz sobre isso. Então, a cruz, ela
traz, né, um formato horizontal e vertical ao mesmo tempo, né? Então, se a gente parar para observar, ao mesmo tempo que a cruz, ela é horizontal, então mostra Jesus, né, no meio de nós, a cruz, ela é vertical, né? Ela leva Jesus a um nível maior, né, a um nível superior, até porque ele é digno. Então, por que eu tô trazendo isso para vocês, gente? Porque falar que Jesus está no meio de nós e ponto, é tirar de Jesus o lugar dele de governo nas nossas vidas. E é muito confortável falar que Jesus está aqui, né, no meio de nós, e tirar dele essa autoridade. Porque quando eu falo que Jesus está no nosso meio, é confortável demais para mim. Ele está no nosso meio, então ele está disponível a atender os meus gostos, as minhas vontades, porque ele está no meio de nós. Ele abraça todos nós, né? Então, Jesus está no meio de todos nós, não acima de todos nós. E aí, isso, na verdade, ao invés de nos transformar, massageia o nosso ego, né? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que sim, Jesus, ele está no meio de nós. Isso é uma verdade. Eu não tô falando que não é e que Jesus não está no nosso meio. Jesus está no nosso meio e é por isso que as coisas, né, vão acontecendo na nossa vida. Por isso que a bondade de Deus alcança a nossa vida, porque Jesus está no nosso meio, sabe? Ele nos cura, nos transforma e tudo mais. Só que a gente não pode se esquecer que ele também está acima de todos nós e é de todos nós, né? Então a gente não pode tirar de Jesus o governo, sabe? A soberania que ele tem pelo fato de ele estar no meio de nós. Porque ao mesmo tempo que ele está no nosso meio, ele está acima de todos. Duda, como pode ser isso? Como assim Jesus, ele, né? Como se ele está no meio? Ou, Duda, escolhe, né? Jesus tem que escolher. Ou ele está no nosso meio, ou ele está acima da gente. Como assim os dois? E sim, né? A palavra também vai falar aí desse poder de Deus, né? Realmente, dessa característica, desse poder de ser onipresente, né? Então, sim, Jesus, ele assume o papel de estar no nosso meio e assume o papel de estar acima de todos nós. Então, ao mesmo tempo que Jesus está no nosso meio, né, operando na nossa vida, curando a nossa vida, Jesus, ele está acima de nós para ser Senhor das nossas vidas, né? E um Senhor, ele vai ditando as coisas, né? Então a gente precisa entender esses lugares que Jesus ocupa na nossa vida, né? E ocupa aqui na Terra. Então, não podemos nos, sabe, se apegar somente à verdade que Jesus está no nosso meio, né? E aí isso tira o poder de Jesus. Não, Jesus, ele tá no meu meio. Então é como eu quero. Ele tá aqui lado a lado comigo. Então a conversa é de igual para igual, né? Então assim, Jesus, ele tá no meu meio, ele tá aqui no nosso meio. Então ele não tem muito domínio sobre mim. Isso é confortável demais, né? Isso é conveniente demais, né? E a gente acaba andando com Jesus e é a gente que dita as regras. Não, até aqui Jesus pode fazer na minha vida. Passando daqui ele não pode mais. Então, que o fato de Jesus estar no meio de nós não venha tirar dele o lugar que ele ocupa de estar acima de todos nós, né? Então, entenda isso, sabe? Não deixe ser ilusão demais para você. Então, é como eu tô dizendo, se a gente coloca Jesus só no nosso meio, que é uma verdade, porque ele está no nosso meio, é o que eu estou dizendo, a gente tá se iludindo, a gente tá colocando Jesus só do nosso lado, e não, então é como eu quero, e ele tem que falar a minha linguagem, porque ele está ao meu lado, as coisas têm que ser como eu quero, e ele tem que atender os meus gostos, e compreender o que eu não gosto, e andar conforme eu quero. E Jesus não é assim, sabe? Então, ao mesmo tempo que Jesus se esvaziou de si mesmo, né, e nos serviu, Jesus agora ele ocupa uma posição de autoridade, de rei sobre a terra, né, e de rei sobre as nossas vidas. Então,
que a gente possa compreender isso. Na verdade, eu queria esclarecer nesse vídeo esse post que eu vi. Eu fiquei um pouco preocupada. Falei, a gente não pode se enganar. Então quer dizer que as coisas funcionam como a gente quer? Então não, eu formo o meu Deus. Esses dias eu tava falando sobre isso também, acho que no Instagram, que é muito fácil a gente, não, Deus ele é como eu acredito. E não é bem assim. Então, lembre-se, Jesus está no nosso meio, mas também está acima de nós. Amém? Deus abençoe você. Espero que Deus ele tenha esclarecido as coisas aí para você também, como esclareceu aqui para mim. Um beijo, Deus abençoe a sua vida.